definir essa agenda, ô Sérgio, com o governo federal. Tem várias PECs, vários projetos de lei, e isso precisa andar. Isso precisa de resposta. E a bola está com vocês. Obrigado ao Luiz. Passo aqui, já compõe aqui também junto com nós, então, para o Biraci Dantas de Oliveira, presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, CGTB. Boa tarde a todos. Eu queria saudar aqui o deputado Assis Melo por essa iniciativa, que eu acho fundamental. Um operário metalúrgico, deputado federal, levantar essa questão aqui, eu acho da maior importância, viu, Assis? Eu acho que hoje já tivemos oportunidade, eu vou falar aqui o que aconteceu hoje pela manhã, certo? Cumprimentar aqui o deputado Policarpo, o Sérgio, etc. e tal. Olha, companheiros, eu queria dizer para vocês que, na nossa opinião, não dá para tratar o servidor público da maneira que está sendo tratado. Trata-se bem o sistema financeiro e trata-se mal o servidor público, que é a apresentação do serviço público para a população. Precisou o ano passado ter aquele movimento grande, amplo, que chegou a abalar as estruturas, objetivamente, na nossa opinião, para ter uma negociação, e assim mesmo foi isso que o companheiro acabou de falar aqui, o Luiz Carlos. Não dá mais para voltar as costas para os nossos trabalhadores. Ora, nós... E outra coisa, não podemos misturar o tempo do governo Lula, os 8 anos do Lula, com o governo da Dilma. Por isso que eu estou de acordo com o que ele falou. O que aconteceu até o governo Lula foi o seguinte: negociação, conversa, aceitar, discutir e tal, e puxa daqui, puxa dali e tal, até que tivemos uma política de valorização do salário mínimo que hoje não querem tirar. Tá certo? Então, nesse período agora, desses últimos 3 anos, o carro está andando para trás, senhores. É a minha opinião sincera, porque não é possível cair o crescimento do Brasil de 7,5% de 2010, 7,5% de 2010, para menos de 2% esse ano, e falar que a coisa está tudo bem. Não é possível ter um superávit primário que contingencia os recursos que são para a saúde, para a educação, para o serviço, etc. e tal, e privilegia os bancos. O ano passado foram 249 bilhões que foram destinados, uma sangria desatada, que foi do nosso Brasil para lá para fora. Eu sou metalúrgico, mas se os servidores públicos federais forem derrotados na sua luta, nós vamos ser também. Esse é o objetivo que está colocado, na minha opinião, em alguns setores aí do governo. Porque é o seguinte: se arrocha o salário, prejudica, impede de avançar o direito que vocês têm, o que vai acontecer com o pessoal da iniciativa privada? O que aconteceu o ano passado. Nós saímos, senhores, de uma mobilização agora, dia 9, de 40 mil, 50 mil trabalhadores. E a pauta, entre outras coisas, estava aqui, ó, essa questão da negociação coletiva do servidor público. Nós entendemos que o mínimo que se possa fazer é ouvir os argumentos e trabalhar em cima dos argumentos reais, das posições sinceras e honestas desses trabalhadores que estão querendo apenas valorizar e recuperar aquilo que perdeu. Não é nem ter aumento real todo ano. O que acontece não é isso. Existe uma defasagem grande e precisa ser resolvida essa defasagem. De onde vai tirar o dinheiro? De onde vai tirar o dinheiro é muito simples, sem querer simplificar o debate. Você não pode privilegiar o sistema financeiro em detrimento da pátria do Brasil, pô. Tá certo? Você bota 249 bilhões para lá e nada para cá. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia, foi o 28º mês consecutivo de desemprego na indústria. 28º mês consecutivo no desemprego na indústria. Não pode estar bem desse jeito. Eu não estou fazendo política
aqui não, eu estou pegando dados, inclusive dados que não são meus, são dos próprios institutos do governo. Então é necessário permitir, de uma maneira concreta, olhar, porque senão o preço é muito alto que vai pagar por não ter um serviço público federal de qualidade, porque ninguém que ganha pouco, está com o salário arrochado, está prejudicado, vai poder fazer esse serviço direito, tá certo? E não vai ficar satisfeito. Nós tivemos uma reunião hoje com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Vicente Cândido, estava lá presente também, o deputado Roberto Santiago e o líder da bancada do PT, o companheiro Vicentinho, onde nós procurávamos tirar ali uma pauta do conjunto dos trabalhadores para discutir uma série de questões que aqui não interessa a gente colocar aqui, que não é a questão central, mas discutir a questão do servidor público, entre os 10 pontos, porque tem mais de 174 mais 80, tem um monte de projetos rodando por aí, e se a gente for querer pegar todos eles, não pega nenhum. Vai ficar voando todo mundo, e quem vai se dar bem é quem está com essa política de prejudicar. Então, eu falo, viu, Sérgio, é necessário ter uma abertura maior. É necessário perceber que não dá para mais ficar usando um argumento que não tem dinheiro, que está ruim a situação, porque a gente sabe que tem, porque senão não pagava 249 bilhões para o capital financeiro internacional. E não é eu que estou falando isso, não é eu que estou inventando isso. Então é necessário, e todo mundo me conhece aqui, não tem demagogia aqui não, tá certo? O que está falando é uma divergência de caminho. Uma divergência de rumo. Vamos tratar a questão como ela é. As questões colocadas, pelo menos pelos companheiros que eu ouvi aqui, tá certo? No mínimo tem que sentar, tem que conversar, tem que apresentar as suas propostas e ouvir concretamente o que essas pessoas têm para falar, como aquele cidadão ali, eu esqueci o nome, o Tarcísio, colocou, tá certo? Não está querendo é difícil atender aquelas reivindicações, à medida que está se falando o seguinte, você viu que não tem ninguém aqui ameaçando ninguém. Veio aqui dizer o seguinte, eu quero conversar. Todos eles, eu quero ideias. Eu quero apresentar proposta. Eu quero salvar o servidor público, porque servidor público come que nem qualquer outro trabalhador. Paga escola que nem qualquer outro trabalhador. Vive que nem qualquer outro trabalhador. Então a gente tem, porque existe uma tendência, desde a época de 1990, uma tendência que é o seguinte, servidor público é vagabundo. Essa é a tendência que o nego falava por aí, que deixava o paletó na cadeira e dava a linha na pipa. Mentira! A gente que vive a situação lá sabe que isso não é verdade. Que essas pessoas deram a sua vida, deram o seu sangue, trabalharam para poder dar conta do seu recado, cumprir com as suas obrigações, e quando vem a volta do cipó de Aroeira, aí é cipó mesmo, não é recurso. Então, senhores e senhoras, senhor representante do Ministério do Planejamento, eu já conheço o Sérgio há muito tempo, desde a época do Diese, na época defendia os trabalhadores com muita firmeza. Pega um pouco daquela experiência daquela época, que foi da hora, para poder aplicar aqui para nós trabalhadores. Isso é muito importante. Você é uma pessoa que tem sensibilidade, conversou com a gente várias vezes, trocou ideia com a gente. Eu estava lá nas reuniões da Central fazendo um levantamento. E os levantamentos que você fazia naquela época era problema, viu, compadre? Era problema. E era problema para os outros do governo, mas era a favor de nós, levantando uma série de questões. Eu estou falando isso? Ah, mentira não. Trabalhava com a gente lá no Diese, lá, companheiros. Tá certo? Fazia reunião conosco lá. Eu estou querendo que chamar a atenção para essa situação, porque é o seguinte, isso aí tá. Você olha assim, você olha aqui assim, ó, tá uma calmaria, tá legal aqui, né? Mas é o seguinte, hein? Tá borbulhando por baixo. Tá borbulhando por baixo. Vocês viram dia 9. Dia 9 eu não achava que ia. Estou terminando. Eu não achava que ia entupir de gente como é que entupiu lá em São Paulo, tá certo? E entupiu porque existe uma necessidade, tá certo? E vocês não precisam esperar, senhores, a volta de junho do ano passado, porque ela vai vir mais nervosa, vai vir mais radicalizada, se não resolver os problemas. Então, eu sinto sinceramente que olhar um pouco para dentro do país, tá certo? Porque, para terminar mesmo, o Assis, é o seguinte,
A lógica tem que ser outra, tem que ser a lógica do Lula. Acabou com as privatizações, abriu negociação com todos os setores, abriu crédito para o povo. Na hora que a elite branca queria derrubar ele foi para a rua e trocou ideia com o povo lá. Nós fomos juntos, os trabalhadores junto com ele. Eu não sou do partido dele, mas na minha opinião fez um bom governo, tá certo? E agora, de 2011 para cá, está voltando tudo para trás, tá certo? É privatização de porto, de aeroporto, do campo de Libra, do petróleo, do pré-sal, etc e tal. E a gente vai ficar olhando isso? Não vai. Tá certo? Então vocês, servidores públicos, companheiros e companheiras, estão de parabéns, entupiram aqui o plenário, tá certo? Para dizer suas opiniões de uma maneira civilizada, de uma maneira inteligente, com argumento. Parabéns a vocês e meu muito obrigado por essa oportunidade de colocar para vocês aqui a nossa opinião. Obrigado, Ubiraci. Chamo então para falar aqui o Aires Ribeiro, representando a Federação dos Servidores Públicos e a Força Sindical. Se não está, vou adiante. João Domingos Gomes dos Santos, representando a Confederação dos Servidores Públicos. O João não está aqui, então eu vou passar aqui para o companheiro Lineu, que está aí, que fala aí pela Nova Central também. Valeu, Lineu. 10 minutos. Ok.